Será que existe interesse institucional na VWAP do dia? Eu recebi essa pergunta pelo direct do Instagram umas semanas atrás, né, e de um cara que estava usando isso, na verdade estava reclamando que às vezes funcionava e às vezes não, e ele colocou um texto, na verdade eu vou até colocar ele aqui, né, vou ler ele aqui porque eu achei muito interessante, né, e a resposta desse texto que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Dá uma olhada no que ele escreveu aqui, ó. A teoria que eu aprendi é que essas áreas são de interesse institucional, na VWAP no caso, né? Logo, nelas vão haver brigas e o vencedor dessa briga leva a posição até o próximo nível de preço. E na verdade é a resposta sobre essa afirmação que ele fez aqui que eu vou fazer esse vídeo aqui. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, se usa VWAP, não usa, inclusive ela está entre os destaques, né, de indicadores usados por pessoa física no Profit da Nelogica, fica comigo até o final desse vídeo que vai ser bem produtivo. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimento às vezes, não tenho falado tanto, né? Esse aqui é puramente de trading, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha na cara, né, como eu sempre falo, se inscreve aqui no canal que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá. O que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Assim, bom, para começar, né, o que é a VWAP? O começo aqui. A VWAP é uma média ponderada por volume dentro do dia, tá? Pega todos os negócios, tem forma, provavelmente exclui direto, tá? Todos os negócios, e ao invés de fazer uma média de preço do fechamento dos candles ali no intraday, é uma média ponderada por volume. Se naquele nível de preço teve X de volume, multiplica aquele preço por essa quantidade de volume. Soma todas essas multiplicações e divide pelo volume total do dia, vai dar a VWAP, tá? É o preço médio ponderado pelo volume do dia, o que não tem nada a ver com o algoritmo que eu vivo citando, Low Frequency, um dos 5, né? Que tem TWAP, tem VWAP, tem POV, Implementation Shortfall e Market on Close. A VWAP que eu estou falando aqui, que tem descrita na Nelogica lá, que parece uma média, a média ponderada por volume, não é o algoritmo VWAP que alguns institucionais usam para executar a ordem, tá? São coisas distintas. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final, tá? Vamos lá, então. E quais são alguns sinais operacionais, fazendo algumas listagens aqui para ficar um pouco claro, né, antes de começar na resposta que eu dei, né, para o cara. Quais são alguns sinais operacionais que algumas pessoas físicas usam? Eu particularmente não uso, mas muita gente usa, né? Se o preço está acima ou abaixo da VWAP, pode ser um indicativo de tendência. Se está acima da VWAP, pode ser um indicativo de tendência ou de direção de alta. Não sei se seria tendência a palavra boa, né? E se estiver abaixo, pode ser uma direção de baixa. Os cruzamentos da VWAP, tá? E quando bate na VWAP, eventualmente como linha de defesa, e é um dos argumentos que ele estava usando. Pô, às vezes tem briga nessa área, e às vezes, pô, porque eu sei que o institucional atua nessa área e por aí vai. Cara, vamos lá, então é isso. E qual foi a minha resposta? Foi justamente, cara, cuidado com essa afirmação. Eu falei para ele, eu não concordo com essa afirmação, que a VWAP é uma zona de interesse institucional. E, na verdade, o que eu falei para ele é que a causalidade, na verdade, tem efeito oposto aqui, tem o efeito contrário do que ele está achando, né? A atuação de institucionais, e depois a gente vai abrir alguns institucionais, né? A atuação dos grandes players do mercado ou dos institucionais acaba gerando a VWAP. Ela é uma consequência da atuação de grandes players que, eventualmente, estão olhando outras coisas. Aí, cada mercado, a gente vai listar um pouco abaixo, né? Esses caras usam um arcabouço analítico para poder operar, um arcabouço analítico distinto para operar ativos distintos. A atuação do institucional gera a VWAP, mas a VWAP não costuma gerar a atuação do institucional. O efeito da causalidade é ao contrário do que o cara imagina, né? Ah, André, ele até questionou, André, mas funciona, muitas vezes quando perde, cai ou defende, por aí vai, né? De novo, funcionar, né? Eu não dei essa resposta porque uma conversa no chat fica, mas eu vou dar essa resposta aqui. Funcionar, até uma linha que você trace, independente, até uma média simples, normal, uma hora ou outra vai funcionar. Se foi para cima, foi para baixo, por aí vai. Agora, se existe uma relação causal confiável naquilo ou não, aí é diferente. Uma coisa é aquilo coincidir, o mercado subir e, pô, coincidentemente rompeu a média, rompeu a de 3, rompeu a de 8, rompeu a de 20, mas não foi o rompimento do preço, romper as médias que causou a alta. Tem alguma coisa originando a alta que não é a média. Tem algum player, provavelmente, né, pode ser HFT, pode ser, sei lá, não importa, pode ser institucional, pode ser uma série de coisas, que pô, a atuação dele, motivada por olhando outras coisas, fez o preço subir e a alta do preço
gerou uma consequência do preço cruzar a média. Não foi o cruzamento da média que causou a alta do preço, na maior parte das vezes. E a mesma coisa ocorre na VWAP. Tá? O institucional ele não tem motivo causal para, vai chegar na VWAP, eu vou começar a comprar aqui, ou vai chegar na VWAP, eu vou vender aqui, ou está chegando na VWAP, eu vou aumentar a minha atuação prévia. Tem algumas exceções que eu vou dizer aqui embaixo, que aí pode acontecer, dependendo do ativo. Tá? Mas a resposta que eu dei foi cuidado com a direção da causalidade. A atuação deles gera a VWAP, porque ela é com base no histórico do dia, tá? O volume ponderado que já ocorreu no histórico do dia, até aquele momento. Mas o fato de ter a VWAP não faz com que eles atuem por ela estar ali. A maior parte dos institucionais. Tá? Tem esse efeito oposto, a direção de causalidade oposta em relação ao que ele pensou, ao que ele afirmou. Tá? E que eu coloquei um tópico aqui de um grande depende, né, disso aí. Por quê? Porque eu estou falando na VWAP e não falei do ativo. Cara, e importa muito, porque tem duas coisas muito relevantes aqui. Tá? Cada ativo, o mix de institucional que opera cada ativo é diferente. Você pega, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, né? Você pega, por exemplo, tesouraria de banco. Tá? Porque o institucional, ele pode ser tesouraria de banco, ele pode ser asset, que é fundo de investimento, e ele pode ser um investidor estrangeiro, que geralmente são fundos estrangeiros. Geralmente são esses três, os institucionais. No dólar, você tem uma força gigantesca dos fundos hoje em dia e do estrangeiro. E a tesouraria, cara, perdeu um pouco de relevância. Tem, tá? Mas perdeu um pouco de relevância em relação ao passado. Mas é mais fácil, por exemplo, você comparar extremos. Ações, por exemplo. Ações. A tesouraria de banco é inócua em ações. Quase nada. Banco não opera mercado de ações com representatividade. Para quem que sobra ali, tá? Dos institucionais? Fundos locais, que são as assets locais, e estrangeiro. Pega o mercado de DI, que é o extremo oposto. Os maiores players no mercado de DI são as tesourarias de banco, não são as assets. Tá? E no mercado de dólar, os maiores players locais são as assets e não mais os bancos, tá? Em termos de magnitude, de tamanho. E a origem disso foi por conta de uma lei criada, a Lei Paul Volcker, alguma coisa, criada depois de 2008, né, depois da crise financeira, que começou a regular os bancos por conta, né, do subprime americano, e começou a colocar um monte de limite para o tamanho da exposição que as tesourarias poderiam tomar de risco proprietário. Isso pegou no mundo e pegou no Brasil também. Então, a maior parte dos tesoureiros bons e equipes saíram das tesourarias e foram abrindo gestoras próprias. Tá? Isso foi um movimento que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. O mix de institucional para cada ativo varia. E por que eu falei isso? Eu vou falar o segundo ponto depois. Tá? Porque existe num cenário em que a VWAP ela pode ter um certo grau de, vamos dizer, de influência, é que o broker que executa, né, o trader que executa uma ordem grande de ações, tá? Um fundo de investimento local, por exemplo, ele tem uma ordem gigantesca. Ele vai lá e fatia essa ordem num algoritmo low frequency, aí sim, TWAP, VWAP, por aí vai, Implementation Shortfall, por aí vai. E uma das métricas desse cara, quando a ordem dele é gigante, uma das métricas, inclusive, para mensurar se aquele cara que executou, não o gestor que falou, ó, vamos comprar Petro, ou aumentar a posição de Petro, ou de Vale, por aí vai. Não o gestor que tomou a decisão, mas quem implementou a ordem, tá? Geralmente um cara interno da asset, né? A avaliação desse cara, se ele foi bem ou mal, é quanto que o preço médio da execução dele foi distinto da VWAP do dia. Aí sim da VWAP daquele preço médio. Por quê? Porque se o cara executou bem, concorda que ele conseguiu comprar ou no preço médio, porque ele vai comprar o dia inteiro, ele vai comprar fatiado. Ele não vai comprar numa ordem grande, única. Então ele vai comprar ali, abriu às 10, vai esperar um pouquinho, vai ligar um algoritmo. Ele vai comprar o dia inteiro. Então esse cara, o preço médio de execução desse trader, que tem essa ordem grande num fundo, né, se ele fizer tudo direitinho, em teoria, e ele comprou o dia inteiro, em teoria o preço médio de execução dele está na VWAP do dia. Em teoria. Se ele fez um excelente trabalho, que é muito difícil, ele comprou melhor do que a VWAP do dia. Só que ele emitiu, sei lá, dezenas de ordens, ou centenas de ordens ao longo do dia. Então é o preço médio de todas elas. E se ele fez um trabalho médio,
preço de execução dele, se for uma compra, na verdade, né, vai estar um pouquinho acima da VWAP. Né? Se for na venda, é tudo o oposto. Né? Se o cara está vendendo, né, e ele fez um ótimo trabalho, o preço de venda dele vai estar acima da VWAP. Um péssimo trabalho, o preço de venda dele, o médio, vai estar abaixo da VWAP. Então, André, a VWAP, ela é olhada por esse cara que você está falando, pelo trader que executa uma ordem gigantesca dentro de uma asset no mercado de ações, eu estou sendo bem específico. Sim, ela é relevante. Só que na hora, que nem o mercado de pessoa física olha, que é o preço chegar perto da VWAP, cara, é tão lenta a formação da ordem desse cara, do preço médio desse cara, que não é quando o preço chega na VWAP, cara, que ele vai aumentar ou vai desacelerar a atuação do algoritmo dele. É muito improvável. Tá? É meio que uma métrica meio póstuma, ex-post, depois que acontece. Putz, fala, cara, olha, minha execução aqui tá pior que a VWAP do dia, o que eu posso fazer? Aí ele pode, pensar em outras coisas, desligar o algoritmo, aumentar a taxa de participação do algoritmo, desacelerar o algoritmo, fazer uma série de inserções, interferências manuais no algoritmo, pela distância que ele está na VWAP, mas não pelo preço tá na VWAP. Cara, é completamente diferente. Eu tô querendo ser mais realista que o rei, eu tô falando, algum problema que de fato o institucional tem. Ele olha a VWAP, mas ele não olha que nem a ótica da pessoa física, né? Como, se cruzar ali eu vou fazer tal coisa, ou ali vai ter briga. Cara, não é com esse ângulo, tá? Falei que ia falar um ponto. O outro ponto, que é um depende gigante aqui, tá? O percentual de day trade versus o volume total de cada ativo é distinto. Tá? O percentual de operações day trade perto do volume total é distinto. Pega os extremos. Ações. O percentual de day trade em ações sobre o volume total do dia de ações é muito menor do que você pegar o percentual de day trade no mini índice sobre o volume total de negócio no mini índice. É bizarramente desproporcional. E por que isso impacta? Porque, cara, com o crescimento do volume e da presença de pessoas físicas em alguns contratos, especialmente no mini índice, que quase ultrapassa 50% do volume total diário, tá? Você tem um modus operandi de, pessoa física olha a VWAP, se você for ver na Profit ali nos indicadores mais usados por pessoa física, a VWAP é um deles. Então, em um dos estudos que eu faço, né, que é a engenharia reversa em relação a quando a pessoa física enche o pote, né, eu já falei isso diversas vezes, né, assim, até vou deixar vídeos aqui embaixo relacionados, o que é a posição técnica das corretoras e por aí vai. Tá? Quando eu faço um estudo reverso, tá? O que o cara pode estar olhando, né? Quando enche o pote da pessoa física, quando ela vai lá e, a pessoa física em conjunto, né, o grupo de pessoas físicas vai lá e atinge meio que a posição máxima que eles têm de bolso, tá? O agregado do mercado. VWAP, cruzamentos de VWAP, geralmente, né, fazendo engenharia reversa, são situações onde a pessoa física enche o pote, não é sempre, mas é uma da situação. Mas, André, então você tem olhado isso? Não, eu tenho olhado o pote, para mim pouco importa, porque senão a minha cabeça ela sai, né? Eu fico devaneando sobre o que a pessoa física poderia fazer. É uma possibilidade, sim, é uma possibilidade fazer isso. O que ela poderia fazer? Mas eu prefiro olhar de fato o pote dela, porque aí pouco importa. Tá? E às vezes acontece de encher o pote em situações muito atípicas, que não é rompimento de nível de preço, que é muito comum, que não é rompimento de ajuste, que é muito comum, que não é rompimento de máxima e mínima, e alguns indicadores ali que a pessoa física usa também como destaque do Profit. Tá? Então, mas voltando aqui, a pessoa física usa muito. Tá? E se ela usa muito e está representativa, algum preço no ponto, naquele ponto faz. Isso não significa que tem então tem que olhar. Não, mas naquele ponto, eventualmente pode fazer preço pelo agregado de pessoas físicas que está olhando aquilo. Ainda mais se aquela VWAP, ela, se confunde com algum ponto de pivô, ou com algum nível de preço relevante. Aí é que a pessoa física vem e entra mesmo naquela direção do rompimento. Tá? Então, assim, faz preço? Faz. Você vai ver uma briga lá, um pouco mais de volume de lote? Sim. É necessariamente o institucional? Nesse caso, não. Nesse caso do índice, é a pessoa física, um tripé, pessoa física versus RLP, e o RLP às vezes topa um pouco ali, e o HFT que brinca com todo mundo aí, né, para poder primeiro colocar a pessoa física nessa operação e para depois tirar uma boa parte dela, que é que estopa rápido, que é onde eu tenho buscado as brechas operacionais. Então tem essas duas considerações grandes aí, tá? Assim, para se fazer. O mix de institucional em cada ativo é diferente, e o percentual de day trading no volume total de cada ativo também é diferente. Então você tem aí, de fato, alguma coisinha que a VWAP faz sentido.
Tá? O executor do institucional, ele usa ela para comparar com o preço médio, mas ele não vai reagir ao preço chegando na VWAP, ele não é aí que ele vai calibrar o algoritmo, é no distanciamento ao longo do dia. Tá? É no distanciamento da VWAP ao longo do dia. Ah, André, então faz sentido usar VWAP Bands, que você tem a VWAP e tem as bandas? Cara, eu nem ponho isso na tela. Aqui o vídeo era para falar sobre, putz, o institucional de fato usa a VWAP? Não. Ele não vai acrescentar ordem no mercado por conta desses cruzamentos e por aí vai. A pessoa física, pontualmente, em alguns mercados, você tem ali um acréscimo de que parece briga, um acréscimo de ordem, que é a massa da pessoa física entrando em conjunto e essa dinâmica de RLP, HFT, né, brincando com a pessoa física. Tá? Qual a conclusão aqui? Não significa que, cara, é inoperável. A VWAP é inoperável, não presta para nada. Cara, porque a pessoa física usa. E se ela usa, cara, tem uma massa crítica que entra naquele momento. Tá? E, apesar de eu não usar, não significa que ela ou algum outro indicador similar seja inoperável. O que eu quis pontuar nesse vídeo aqui é que tomar cuidado para tua crença não ir para o lado errado. De achar, putz, eu aprendi que a teoria, como ele afirmou, né, no texto, eu aprendi que a teoria é que o institucional tem interesse na VWAP. Cara, a base da tua crença está errada. O institucional não tem interesse na VWAP na maior parte das vezes, na maior parte dos mercados. É muito mais uma consequência da atuação deles do que uma causa de movimentos futuros, de porque, putz, ela existe, o preço está chegando na VWAP, ou o institucional vai trigar um gatilho para ele operar lá. É muito mais para isso. E não para inutilizar, para falar, não, ela não serve para nada e por aí vai. Para algumas pessoas servem. Tá? Ou para o senso comum, que eu não gosto do senso comum do varejo. Acho que o dinheiro está no contrário do senso comum do varejo, no timing certo. Não é fazer tudo que o varejo faz ao contrário a todo instante. É no timing certo. Qual que é o timing certo? É quando acaba o lote, quando enche o pote da pessoa física, quando a posição técnica dela fica desfavorável. Ou seja, quando o mercado está subindo e ela comprou e não tem mais comprador marginal pessoa física. Ou seja, não tem mais, a pessoa física não tem mais lote para poder pôr na compra. Já meio que está consumido o limite do agregado da pessoa física no mercado. E na venda é a mesma coisa. Tá? Esse é o ponto. André, mas como é que eu aprendo tudo isso? Como é que eu, você viu app, sei lá o que, tal, essa questão de causalidade, por aí vai, você falou do institucional. Cara, o caminho é o caminho mais chato e que é o que ninguém quer, que é o caminho de estudar a estrutura do mercado, ou a microestrutura do mercado. Então, esse é essa inversão, tá? De começar por aí, pelo que parece mais difícil, e não pela leitura de tela. Porque se você ficar lendo tela, sem entender o que está por trás, o máximo que você vai ver é sinal raso, é absorção, é exaustão, é por aí vai. É uma melhoria? Talvez seja. Ajuda? Cara, qualquer mudançazinha, né, no mix de participantes do mercado, você vai boiar, porque aquele sinal que você aprendeu ali, ele, para de funcionar. E é onde que eu consigo aprender tudo isso? Eu já citei algumas vezes, eu fiz um curso gratuito, né, na Nelógica, de introdução à microestrutura, de introdução à macrofinanças também, que é um pouco de introdução à precificação de mercado. O link está aqui embaixo, junto com os outros vídeos relacionados, tá na descrição. Tá? Se fizer sentido para você, eu sei que alguns já fizeram, tá? Não sei por quanto tempo eles vão deixar esse vídeo no ar, então se cadastra lá, faz, é gratuito. Tá? Você não vai resolver a tua vida em termos de microestrutura, mas você vai potencialmente enxergar o mercado e enxergar aonde tem brechas operacionais, né, com uma boa ótica de risco-retorno. Tá? Espero que você tenha gostado, abraço, até o próximo vídeo.